Deixa eu te contar uma coisa que pouca gente imagina. Alguns suplementos que parecem completamente inofensivos já foram associados com lesão renal grave. Isso, informações de estudos científicos. E o mais curioso é que muitos desses produtos eles são vendidos justamente como naturais. Ou seja, muita gente toma achando que está fazendo bem para a saúde, mas na verdade pode estar sobrecarregando os rins sem a pessoa perceber. Hoje eu quero conversar com você sobre isso com calma, baseado em estudos científicos e nas diretrizes internacionais de nefrologia, como uma recomendação de um grande guideline, uma grande diretriz em nefrologia. Hoje em dia, tudo parece que virou suplemento. A indústria cresceu muito, pessoal. Suplemento para energia, suplemento para emagrecer, para melhorar o padrão de vida, para dar vitamina, para imunidade, para quase tudo hoje a gente usa suplemento, né? A gente não, algumas pessoas. E muitas dessas pessoas usam esses produtos acreditando que por serem naturais são sempre seguros. Mas existe uma pergunta importante que a gente precisa fazer. Será que os suplementos podem prejudicar os rins? E a resposta, baseada em evidência científica em estudos, é que sim, em algumas situações, podem prejudicar seus rins. Primeiro eu tenho que dizer, vocês estão cansados, você que segue aqui bastante o RinTube, que os rins são órgãos extremamente sensíveis a substâncias que estão circulando no nosso sangue. Eles funcionam como um grande sistema de filtragem, é uma esponja. Tudo passa pelo rim, pessoal. Tudo que ingerimos, remédio, medicamento, vitamina, suplemento, passa de alguma forma ou de outra pelos rins. E quando a quantidade ou o tipo de substância não é adequada, isso pode levar a algo grave, que é a lesão renal aguda. E essa lesão renal aguda, ela acontece quando os rins perdem sua função de forma rápida. Isso pode provocar o quê? Acúmulo de toxinas no sangue, alteração nos eletrólitos, nos minerais, e em casos mais graves, necessidade, inclusive, de realização de hemodiálise. Se você acha importante falar sobre esse tipo de assunto, sobre saúde dos rins, de forma clara, baseada em ciência, não oba-oba aí do Instagram, aproveita agora e já deixa o seu like, tá? E isso ajuda muito o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que também elas podem se beneficiar dessa informação. Então, voltando, diversos suplementos já foram associados com lesão renal aguda em estudos clínicos. Entre eles, vamos dar exemplo, tá? Nome aos bois: picolinato de cromo, glutamina em doses muito altas, vitamina C em excesso, certo? Alguns produtos fitoterápicos contendo ácido aristolóquico e até produtos populares como o arroz vermelho, principalmente lá consumido no Japão, que é um arroz vermelho fermentado. Esses produtos podem causar diferentes tipos de lesão nos rins. Veja, são produtos naturais. O produto natural também tem um princípio ativo que pode machucar os rins. Existem vários mecanismos envolvidos nessa possibilidade de lesão renal. Tá? Alguns suplementos eles podem causar inflamação do rim, chamado de nefrite intersticial. Outros podem provocar toxicidade direta nas células, machuca diretamente as células. E eles também podem levar à formação de cristais dentro dos túbulos renais, prejudicando também o funcionamento dos rins. Tá? Em alguns casos, podem gerar até um estresse oxidativo e dano celular direto. O mais importante é entender que isso pode acontecer até em pessoas jovens e aparentemente saudáveis. Não apenas em pessoas que estão hipertensos, diabéticos, que têm pedra nos rins, não. Qualquer um está sujeito a que isso aconteça. Um caso recente chamou muita atenção no mundo, um surto relacionado ao suplemento do arroz vermelho fermentado no Japão. Mais de 490 pessoas precisaram ser hospitalizadas e dezenas de pessoas morreram associadas ao consumo desse produto. Certo? Os pacientes eles tinham lesão renal aguda, uma síndrome chamada de Fanconi, inflamação e necrose dos túbulos renais. Em muitos casos, a função renal desses pacientes eles não melhoraram, não voltou completamente ao normal como era antes do consumo desses suplementos e dessas substâncias que são ditas como naturais. Agora eu quero saber de você. Você já usou algum suplemento por conta própria? Vitamina, produto natural, algum treino ou então algo para imunidade? Conta aqui nos comentários,
porque essa conversa precisa ser de lá e de cá, pessoal. Me deixe falando aqui sozinho não, senão eu fico sem saber que tema escolher para falar com vocês, certo? E as pessoas podem aprender com a sua experiência, tá? Agora eu queria falar o seguinte, tem uns riscos que são maiores em algumas situações. Pessoas idosas, pessoas que já têm doença renal, quem usa vários suplementos ao mesmo tempo, então forma um combo e toma tudo de vez, ou quem utiliza doses muito altas. Muita gente, pessoal, mistura diferentes produtos sem imaginar que isso pode acabar sobrecarregando os rins e até outros órgãos, como o fígado. Vira e mexe, a Anvisa está divulgando aí, né, cúrcuma, recentemente, que está associado com alguns problemas, tá certo? Então, o que é que dizem as diretrizes internacionais? Elas recomendam que médicos investiguem rotineiramente o uso de suplementos quando aparece uma insuficiência renal de causa não aparente. Ou seja, suplementos precisam ser considerados como uma possível causa de problema renal. Então você chegou aqui no consultório, se você tiver uma doença renal aguda e eu não conseguir identificar um fator, com certeza eu vou falar o que é que você consumiu nos últimos 30 dias. Isso é um fato. E o que é que a gente pode tirar desse vídeo de forma prática? Antes de iniciar qualquer suplemento, o ideal é conversar com um profissional de saúde. Principalmente se você tem doença renal, diabetes ou hipertensão. Porque, gente, apesar de parecerem inofensivos, alguns desses produtos podem realmente causar problemas. E vale lembrar uma frase importante: natural não significa necessariamente seguro. A gente fala sempre isso, né? O cara quando quer vender uma coisa para você, não, isso aqui é natural. Sim, meu amigo, é natural, né? Mas ele não quer dizer que é 100% seguro, ele pode ter algum problema, tá certo? Se você gosta, gente, desse tipo de conteúdo, onde a gente fala de saúde renal de forma clara, baseada em ciência, e sem sensacionalismo, siga aqui o canal, que é o RimTube. A ideia aqui é transformar a informação médica em algo que realmente ajuda as pessoas a cuidar de sua própria saúde. Suplementos, como eu disse aqui, podem ter seu papel em algumas situações? Podem. Mas precisam ser usados com muito critério, muita orientação e com muita consciência, tá? Porque quando o assunto é a nossa saúde, é o nosso rim, prevenir sempre, como eu digo aqui, toda hora, é muito melhor do que tratar depois.